Parabéns, gente. Foi tudo. Obrigada. Pode deixar. Obrigado. Bom, pessoal, então não saiam da sala, porque ouvi dizer que a próxima palestra é com Arthurito Faria Lima, que para vocês é realmente... Eu diria que no meu mundo da moda, assim, das divas pop, a gente diria que ele é tipo um divo babilônico lacrador. Então, enfim... e não poderia concordar mais com o Rafa, eu falo isso em todos os lugares que eu vou, por eu trabalhar com moda, inclusive, que a roupa que a gente usa sempre comunica algo. Então, sempre se vistam de forma intencional, porque muitas vezes é realmente a primeira impressão que fica. Sem mais delongas, vamos para o nosso próximo painel, que chama A Base de Toda Boa Carteira, como pensar a alocação antes de escolher ativos. Nesse painel, a gente vai discutir um dos princípios mais importantes e menos intuitivos para quem está começando a investir. A lógica da alocação por classes de ativos. Antes de escolher ações, fundos ou qualquer outro produto específico, entender como estruturar uma carteira equilibrada por classe de ativo faz toda a diferença no resultado de longo prazo. Inclusive, a minha mãe está aqui, ela me ensina isso desde sempre. Então, vamos aos nossos palestrantes aqui, participantes desse painel. O primeiro deles é o Rodrigo Sgavioli, CFP. Ouvi dizer, inclusive, que tem essa prova esse final de semana. Ele é sócio e head de alocação da XP. Anteriormente, ele foi head de planejamento patrimonial da Thaler Gestão de Patrimônio. Foi responsável pela área de expansão e atendimento a planejadores financeiros CFP da Alloc Gestão Financeira entre 2013 e 2018, atuou na área comercial da J Safra Asset Management e foi sócio responsável por relações com investidores da gestora Capitânia. E já está aqui no palco com a gente. Junto com ele, nós temos o Rafael Figueiredo, mas ele gosta de ser chamado de Rafi, ele é mais conhecido como Rafi. Ele é estrategista de renda variável da XP, com 20 anos de experiência profissional, construiu sua carreira como estrategista e analista de mercado. Antes de ingressar na XP, ele trabalhou como estrategista-chefe e CEO da Eleven Financial Research. Ele é especialista em análise de intermercados, rotação de setores e ideias comerciais, fornecendo insights estratégicos que impactam diretamente as decisões de investimento para investidores e empresas especializadas. Então, estamos com esses dois gigantes que vão ensinar muito para vocês hoje. E para moderar esse painel, temos ninguém mais, ninguém menos do que o Arthurito Faria Lima, que é um influenciador digital e dispensa maiores apresentações do que isso. Vem para cá, Arthurito. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui com esses craques. Acho que é um painel que aprofunda um pouco mais a discussão de investimentos. Acho que vai ser bem legal. A gente tem alguns tópicos que a gente trouxe aqui, mas teremos no final tempo para perguntas. Acho que, não sei se dispensa apresentações, mas só falando um pouquinho sobre mim. Eu tô com esse perfil há 6 anos. Tenho, no paralelo, uma carreira no mercado financeiro de quase 14 anos trabalhando em instituições financeiras. Também sou um profissional CFP, também sou um analista CNPI e, além disso, de forma a preservar minha identidade, toco as dinâmicas lá no perfil e tenho alguns outros projetos digitais. Convido a todos que não conhecem meu trabalho ainda a seguirem o @arturito.farialima. Agora vamos nessa, pessoal. Acho que um ponto que é interessante para a gente começar a falar sobre macroalocação, SGAV, RAF, acho que antes de falar dos ativos em si, acho que é interessante falar um pouco das premissas que compõem uma avaliação importante, né? Um movimento de suitability, de alinhamento, para se fazer esse processo de alocação, né? Aí, quando eu digo premissas, eu estou falando um pouco de perfil do investidor, horizonte para a utilização de recursos, apetite de risco e tantos outros. Como vocês veem isso na prática e quão importante é esse trabalho de base antes de fato, a gente começar a olhar para as classes de ativos? Bom, vou começar aqui. Bom dia, prazer estar aqui. Minha segunda vez até no Z Summit. Feliz de ver o crescimento do evento, a evolução. Parabéns, Rafa, parabéns a todo mundo da organização. Trabalhando com construção de portfólio já há alguns anos, eu diria que tem algumas coisas que são um trabalho básico, seja para você que está começando a investir para você mesmo,
ou seja, para você que tem intenção de fazer isso profissionalmente. E tem uma primeira parte que eu acho que a gente ignora um pouco, que é a parte, de fato, de conhecer detalhes do que eu quero, aonde eu quero chegar, qual o horizonte de investimento. Isso precisa virar materialidade mesmo, né? Porque eu acho que eu estava comentando com o Rafi antes da gente começar, muitas das primeiras experiências de vocês investindo, de novo, pessoalmente ou profissionalmente, às vezes é com um ativo, às vezes você comprou uma ação, investiu num fundo e você começa mesmo sem muito objetivo, né? Você bota um dinheirinho lá, você está esperando que dê algum rendimento depois. Mas se ao longo do tempo você não tiver clareza sobre aonde você quer chegar, em quanto tempo, em qual prazo e quais são os constraints, né? Quais são, vamos traduzir, né? Quais são as regrinhas que você não quer ultrapassar ou quais você vai seguir para manter uma disciplina, de verdade, gente, você vai só montar um catado de ativos ao longo do tempo. E no começo, tem uma questão regulatória que te ajuda, que é o tal do suitability da CVM, mas eu diria, gente, que ele é uma tentativa de colocar as pessoas em caixinhas dentro de um padrão. E eu acho que tudo que a gente não é igual. Nós somos muito diferentes no dinheiro que a gente tem, no fluxo de caixa que a gente vai ter ou tem, nos objetivos, na forma como a gente reage aos mercados em diferentes comportamentos. Então eu acho que além desse suitability, conservador, moderado, agressivo, que eu acho simplista demais, mas é o que hoje o regulador consegue nos dar, eu acho que a gente precisa gastar um tempo por uma parte que eu chamo de um questionário fiduciário, que é você, de fato, dar informações ou extrair informações, se você trabalhar profissionalmente com isso, para você escolher, e antes da gente falar de quais são as possibilidades, qual é o roadmap, o mapa que você vai seguir para aquele patrimônio, para aquele objetivo. Porque metodologias tem várias, tá? E não tem a certa e errada. Mas se você não fizer isso, eu acho que você vai deixar muito dinheiro na mesa ao longo do tempo. Porque provavelmente você vai adotar uma estratégia, vai escolher classes de ativos ou produtos que podem não ser condizentes com aquele objetivo, e aí você vai morrer no meio do caminho. E tudo que você não deveria querer e a gente pode contar depois o que é morrer em investimentos no meio do caminho, é morrer no meio do caminho. Porque é isso que vai fazer com que você talvez desista do teu planejamento na marra até. Então acho que para começar o papo eu diria que é um pouco conhece-te a ti mesmo ou quem é o seu cliente do outro lado. E completar aqui rapidinho, aliás, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho esse privilégio de ser a segunda vez, Gabi, mas me chamem para a próxima, porque é um evento maravilhoso, espetacular, bom estar aqui com vocês. Deixa eu completar aqui e trazer um pouco de materialidade. Eu acho que a minha experiência no meu campo, quando eu tinha a idade de vocês, conta muito. Né? Assim, a gente vive com essas regras e eu acho que o suitability ele é um ótimo ponto de partida. Né? Mas aqui todos têm algo em comum. Somos pessoas diferentes, mas todos têm algo em comum. Somos todos muito jovens, né? E tem uma estrada enorme pela frente. E por estar nessa fase de estágio, vocês podem e devem se permitir tomarem um pouco mais de risco. Né? E isso não significa ir lá e dar duplo escapado e alavancar conta, etc., mas para que o seu conhecimento, né, seja aprofundado no dia a dia, acho que acaba sendo relevante. Né? Eu tive 18 anos, eu ganhei um carro quando passei para a faculdade, que era a promessa do meu pai, e fiquei 6 meses com o carro, porque na faculdade eu conheci renda variável e aí eu vendi o carro para poder operar na bolsa. E só ficou instalando uma frase na minha cabeça, né, do tipo, que é o que o meu pai falou, tudo bem, você quer vender o carro, mas só toma cuidado, porque se você perder o dinheiro, você vai andar de bicicleta o resto da tua vida. Então, essa frase foi muito importante, porque foi a frase que ele ficou marcada na minha cabeça de que eu precisava, sim, assumir riscos, mas eu não poderia perder toda a grana, né, porque era aquilo que me dava o aprendizado. Então, acho que a gente tem as regras, a gente tem as nossas vidas, e o fato de a gente ser jovem, e é onde a gente está lidando aqui, a gente se permite, né? Se permita, seja curioso para você ir tomando esse conhecimento para ser um bom alocador e vestir. O mercado é uma máquina de fazer você conhecer a ti mesmo.
todos os dias. Então, quanto antes você abraçar isso, certamente vai fazer com que você seja melhor para frente. Eu queria emendar esse teu comentário, Rafi, sobre investimentos na Bolsa, para trazer um outro tema que é interessante quando a gente discute macroalocação, que é diversificação e descorrelação entre investimentos, né? Acho que se a gente olhar só a Bolsa, ela já permite a gente exercitar um pouco isso, né? Como você, ao montar uma carteira, você coloca nomes ali que de alguma maneira te protegem em cenários diferentes, mas até expandindo um pouco o papo, como é que você vê esse processo de descorrelação, como que você vê a mágica da diversificação, como muitos dizem, é o único almoço grátis no mercado financeiro. E aí, por curiosidade, também queria entender se a partir daí você ficou andando só de bicicleta ou comprou mais carros aí a partir desses trades iniciais. Eu fui comprar o carro bem tarde, tá bom, gente? Então, assim, a jornada foi longa. Eu espero que não tenha paz aqui, ó. Devem ter... Você está incentivando a galera a vender os carros aí, gente. Cuida. Não, mas se é que tem, porque hoje todo mundo anda de Uber, né? Na minha época era bacana ganhar um carro. É isso. Bom, mas sobre a lógica da descorrelação, tecnicamente, para você ter um portfólio que seja equilibrado, você tem que procurar os ativos que são descorrelacionados. Mas deixa eu trazer aqui um caso bem recente, que foi a pandemia, onde você podia procurar o que fosse descorrelacionado e tudo foi para a lona, né? E uma velocidade enorme, assim, tudo despencou. E aí eu estou falando agora para a minha caixinha específica de renda variável. Assim, eu gosto de usar uma frase, né, que o mercado ele não tem medo de crise. O que ele tem medo é do escuro. Então, a partir do momento que ele não tem qualquer previsibilidade, o que ele está vendo um palmo à frente, ele vai certamente ajustar isso no preço de forma muito imediata, né? Isso a gente vê todos os dias. Eu tinha ali, na Eleven, né, no nosso portfólio, tinha 1,2 bilhão de reais alocado, né, com os nossos clientes, e a gente tinha ali numa carteira alguns ativos que eram um pouco mais defensivos, né, com caráter, num estresse de mercado, eles poderiam defender um pouquinho mais, e outros ativos que seriam um pouco mais, digamos assim, cíclicos, né, para se beneficiar, né, principalmente o movimento de queda de juro, enfim. E quando veio a pandemia e, enfim, o mercado tomou conhecimento disso, né, os ativos que a gente julgava descorrelacionados, né, acabaram todos eles ficando correlacionados, e tudo foi para a lona, né? Então, aonde eu quero chegar aqui com essa coisa do dia a dia, né, é que, sob a ótica da alocação, aqui eu estou falando só de renda variável, sob a ótica da alocação, né, você tem que transcender um pouco mais das outras classes de ativo, né? Não apenas seguir em uma única, porque todas as classes você vai ter alguns ativos que eles são mais conservadores e correlacionados e descorrelacionados em si. Mas a mágica, e que isso não é segredo para ninguém e não é mistério para ninguém, porque isso é comprovadamente, academicamente comprovado, é você procurar, né, classes diferentes essa descorrelação. E é aí que você se defende. E é aí que você constrói um patrimônio ao longo do tempo, né? Então, acho que as crises vão acontecer e os verdadeiros vencedores é entender que eles não têm controle dessa crise, mas o que ele tem um controle de verdade é sobre esses ativos e sobre a forma como ele lida com os riscos desses ativos descorrelacionados. Acho que é um pouco desse meu dia a dia de aprendizado, né, que eu trago e faço isso na minha atividade, no meu dia a dia. Muito bom, Sgavi. Essa lembrança de pandemia me lembrou que nesse período foi o tempo que eu me aproximei do mundo cripto, ali, Bitcoin principalmente, com todas as emoções que essa classe de ativo traz para a vida da pessoa, né? Muitas ruins, muitas boas. E eu queria perguntar um pouco como é que você vê essa cronologia das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, se a gente pegar esse horizonte não tão longo, né, dos últimos 6 anos talvez, e como você vê o potencial do uso das criptos e do Bitcoin num processo de macroalocação, se isso ainda é descorrelacionado das outras classes ou se cada vez mais a cripto caminha junto com as outras principais classes conforme ela foi
ganhando mais peso institucional, mais presença nos portfólios institucionais? E se você é um entusiasta ou não, como é que você vê isso? Ótimo. Eu acho importante a gente tratar disso porque é normal e é natural, até por uma questão geracional, que muito da primeira experiência de vários de vocês aqui com investimento vai ser com criptoativos, eventualmente com Bitcoin, com outras criptomoedas. E está tudo bem. A nossa, geralmente, como não tínhamos, foi com ações, que também oferece um nível de risco superior. Antes de eu entrar nesse detalhe, eu só quero complementar, porque tem a ver com a tua pergunta e tem a ver com a colocação do Rafi, de principalmente vocês tomarem cuidado, que muita gente desperta para a necessidade de ter uma reserva de emergência só muito lá na frente. E eu vou fazer uma conta de matemática ridícula aqui, só para vocês verem o quanto isso é importante, porque quando você vai construir um portfólio, especialmente de longo prazo, você não deveria só pensar em maximizar retorno. Você deveria procurar otimizar retorno, que é a melhor relação entre retorno ajustado a risco. É isso que vai fazer você ter uma carteira boa no longo prazo. Vamos pensar o seguinte, você tem 100 dinheiros, ok? Se esses 100 dinheiros você só investir em ações, se o mercado cai 50%, quanto vocês precisam voltar para ter o mesmo dinheiro? 100%. Todo mundo junto? Se eu tiver desses 100 dinheiros 20% numa reserva de emergência, e eu vou partir da premissa que esse caixa roda a zero, que não é verdade, tá? Vocês moram no Brasil, geralmente esse caixa está no CDIzão, que é gordinho, né? Ele rende bem. Mas vamos partir da premissa que o seu caixa rende zero. Você está com 20 dinheiros no caixa. Quando a tua parte de ações ou cripto cair 50%, e pode cair, né? Você, para voltar para os 100 dinheiros, você só precisa subir 67%. Só. Só. Mas cuidar das quedas no seu patrimônio é muito importante também. E aí conecta com a tua pergunta agora. Eu acho que criptomoedas, especialmente o Bitcoin, começa a nos dar um pouco mais de track record, né, de histórico, de desempenho, para nós que construímos profissionalmente portfólios, analisarmos o regime de correlação dela com as outras classes. E aí eu tenho uma má notícia. Ela não tem, não sei se alguém aqui gosta do tema, é entusiasta, mas ela não tem um regime estacionário de correlação com outras classes de ativos. Ela ainda não, principalmente o Bitcoin, não se estabilizou. O que quer dizer isso? Que eu ainda não sei quando ela é risk-on ou quando ela é risk-off. Eu não sei quando ela me protege ou quando ela me dá um beta. Até verdades absolutas de que o Bitcoin como ativo de risco cai em momentos de crise. A gente viu agora Oriente Médio, Estreito de Hormuz, ele subindo ou segurando queda, né? Vamos lembrar de três fases? Principalmente duas. Não, cripto é para me defender de mundo inflacionário. Você lembra disso? Ouro digital. Veio a maior onda inflacionária global pós-pandemia e quem é entusiasta vai lembrar, veio o maior inverno cripto dos últimos tempos naquela época. Segundo momento, não, peraí, cripto é reserva de valor. Ele é o que vai me proteger quando o mundo tiver um caos. Caramba, a gente está com algumas guerras acontecendo no mundo e ele não me protegeu muito aqui não. O que vai me parecendo? Que cripto, especialmente até as outras que não o Bitcoin, Ethereum, Solana, eles são muito mais como empresas de private equity de tecnologia. Então é como se fosse uma empresa de tecnologia listada, beta alavancado. Quando sobe muito Nasdaq, ela sobe muito. Quando a Nasdaq cai, ela cai muito. E está tudo bem. Então é dessa forma que eu tenho que estudar lá dentro para construir portfólios, para sugerir que pedaço eu sugiro de cripto. E aí, gente, normalmente nos portfólios, ele tem um pedaço reduzido. Por quê? Porque a volatilidade de cripto, por mais que tenha caído nos últimos tempos, ela é 4 vezes a da bolsa. É um bichinho arredio. Se eu não tiver a quantidade certa, ele pode, de fato, gente, destruir essa relação de risco-retorno do meu portfólio ao longo do tempo. Ah, mas é onde tem as maiores potenciais retornos. É verdade. Mas você vai ter que estar preparado para quedas de 70%, de 80%. E vou contar um segredo para vocês que são jovens. A vida, ela muda.
E aí pode ser que caia 70% o seu único dinheirinho em cripto quando você precisa do dinheiro para pagar a faculdade, para usar para alguma coisa que você mais esperava. E aí aquele dinheiro que era 100 virou 30, talvez não seja o suficiente para você pagar. Então, gente, não é demonizar, mas é ter o tamanho certo, da forma certa e em qual horizonte de tempo. Porque aqui entra um pouco do que o Rafi falou. Vira um pouco gestão de risco, né? Qual o tamanho que você tem que ter, em qual instrumento que você vai ter. Muito bom. Queria puxar para o Rafi uma outra questão que acho que a gente não falou aqui, que é importante nesse processo, que é em que momentos você faz a escolha direta dos ativos, em quais momentos você terceiriza a escolha desses ativos, e aí olhando principalmente para a Bolsa, isso fica muito claro, porque para você operar, em tese, você tem que ter o jaleco de especialista em uma série de temas, né? Você tem que entender sobre commodities, geopolítica global, política nacional, cara, macroeconomia, são tantos temas que muitas vezes, por mais que a pessoa seja um entusiasta do mercado de ações, ela não se sente confortável em fazer esse stock picking aí. Com a tua experiência, Rafi, como você orientaria, como você vê em momento, perfil de cada um, a melhor escolha entre montar uma carteira sozinho, seguir um research, como o research da XP ou um research independente, ou simplesmente terceirizar isso para algum gestor de fundo? Excelente ponto. Porque assim, o que a gente tem, uma grande vantagem hoje em dia, é o acesso à informação abundante, né? Hoje a gente tem múltiplas informações que antes, quando eu comecei, eram ultra limitados, né? Tinha que esperar a cada trimestre para a companhia reportar o seu resultado, né? E agora, assim, para a gente chegar no senso comum, eu acho que eu vou partir da frase que eu comentei no início, né? Que o mercado é uma máquina de fazer você se conhecer a si, né? Todos os dias, a cada minuto, né? Eu acho que não tem uma fórmula mágica, Arthurito. Não acho que tem uma indicação objetiva, né? Olha, eu acho que cada um tem que fazer daquilo que o estômago aguenta. O que a gente tem hoje, que é um grande benefício, é você ter uma bagagem de informação, você tem uma abundância de informação que faz com que você consiga tomar boas decisões. Agora, você, por exemplo, a indústria passiva versus a indústria ativa, né? Ou seja, você fazer os stock pickings, ou você, por exemplo, comprar um ETF, um fundo de índice que vai seguir uma carteira ou vai seguir um índice, um principal benchmark no mercado, né? Essa indústria revolucionou, né? Cresceu mais de 20 vezes na última década e segue ainda muito forte, entre outros movimentos. Eu diria que a pessoa ela tem que... o investimento e a decisão de investimento, ela passa também, acho que tem uma frase que eu pego do Sgave, que é maravilhosa, que é o orçamento de risco, né? Ele fala muito isso. Tem um orçamento de risco e aí você vai tomando as decisões para essas casinhas, né? Para essas caixinhas de qual metodologia você adotar. Alguns você vai fazer as suas próprias escolhas, outros você vai terceirizar por não se sentir confortável ou por algum conhecimento que lhe falta ou porque você não aguenta, né? Tem gente que aguenta a volatilidade, tem gente que não aguenta, né? Assim, é muito, né, no sentido de da forma como você se sente melhor naquela decisão. E usar a informação abundante para trazer a segurança. Porque eu ouço muito, assim, principalmente para a turma, né, que tem uma certa aversão ao mercado, assim, puxa, eu não sei fazer, eu não conheço direito, etc. Prefiro que, né, ele compra a confiança do seu assessor, do seu consultor, para tomar a decisão do investimento. Primeiro ele confia, depois ele decide. O ponto onde eu quero chegar é que o que falta ali para ele se sentir melhor é tomar essa base de conhecimento, adquirir o conhecimento sobre aquele assunto. Então, aproveitem hoje o que a gente tem aí, a informação completamente abundante, e aí faça aquilo que você começa a se sentir melhor. Eu venho lidando com vários tipos de clientes, sobretudo na época da Eleven, com uma informação independente,
e a gente tinha, na Eleven, na época, o Share of Wallet, né, ou seja, a gente conseguia enxergar onde estavam espalhados os dinheiros por diversos locais, né, nos bancos, em corretoras, em fundos, etc. E eu consegui entender ali que, na grande medida, era aquilo que fazia a pessoa se sentir bem a partir do conhecimento que ele tomava a respeito daquela classe ou daquele investimento que ele está fazendo. Cara, muito legal. A gente falou aqui de classes de ativos mais sexys, aí, ações, cripto, mas a gente sabe, se a gente olhar a carteira média do brasileiro, o que encorpa essa carteira, Esgavi, é renda fixa, né? E a gente muitas vezes não tem um entendimento claro de como ela funciona e de como é possível criar mecanismos para se diversificar, mesmo dentro dessa classe, né? Já tem muita opção, você usa diferentes indexadores, você usa perfis de risco, perfis de crédito diferentes. Como é que você vê a renda fixa em especial, as ferramentas e as possibilidades de se fazer uma estratégia interessante de alocação ou até de proteção do seu portfólio? Boa. Eu acho que o brasileiro médio ele tem esse viés de sobrealocar em renda fixa. E eu não vejo grandes problemas, mas como toda classe de ativo, como todo instrumento, tem uma dose ideal. Porque eu tenho sido muito vocal em que eu vejo dois grandes riscos quando a gente investe. O primeiro, eu acho que ele é mais óbvio, né? E a gente começou falando de cripto, de renda variável. E aqui o maior risco é a gente tomar risco demais, além do que a gente deveria ou poderia, tá? Mas eu vejo também que muita gente toma risco de menos. E o tomar risco de menos, gente, é um risco. Eu explico. Já ficando, mais de 20 anos de mercado financeiro, eu vi muitas famílias com muito patrimônio tomando risco de menos. E o que o risco de menos a fez? Não chegar com o patrimônio onde ela pretendia, onde ela queria. E o problema do risco de menos é que ele é mais silencioso, geralmente. Porque você fala assim, quer saber? Moro no Brasil, vou rodar minha carteira no CDI. O CDI me parece a coisa mais gostosa, saborosa do mundo, né? Ele é alto. A gente tem um viés aqui de recência, né? Acha que a Selic vai ficar a 15% pro resto da vida. Ela não fica. E aí a gente acha que isso resolve os nossos problemas em 10, 20, 30 anos. Gente, eu cansei de ver famílias de muito patrimônio chegarem lá com 70, 80 anos e terem que mudar de padrão de vida porque não tomaram risco na época que dava. Então, eu não sou aqui um demonizador do tomar risco a mais, mas eu também gosto que a gente sempre pense o contraponto que é tomar risco de menos. E aí a renda fixa, ela tende a oferecer opções mais conservadoras. E por que tende? Porque é óbvio que se você comprar em tese um título público pós-fixado, ele é o que no Brasil nós temos de mais conservador. Mas na renda fixa você vai encontrar outros indexadores que vão chacoalhar ao longo do tempo, porque eles sofrem a marcação a mercado, mas vão poder talvez te trazer um retorno de longo prazo muito maior. Pré-fixados, inflação. Eu posso adicionar uma camada de risco a mais, tomando risco de crédito. E aí vem uma falácia muito grande. Quando eu coloco crédito, parece quentinho também, né, Rafi? Porque ela não chacoalha muito a carteira. Mas deixa eu contar para vocês, o problema do crédito é que ele é binário. No Brasil, especialmente. Lá fora, a taxa de recuperação de crédito é um pouco maior. Mas aquilo que parece super confortável, se você carregar aquilo por 5, 10 anos, especialmente morando no Brasil, pode ser que você encare um default. Pode ser que você encare um estresse de crédito e aquilo vai ser marcado na sua carteira a um preço menor. Então, ele não tem volatilidade ou tem baixa volatilidade se comparado com a bolsa, mas ele tem risco. Porque, gente, risco não é volatilidade. Volatilidade é risco. Então, tem que ser muito claro isso. Quando você troca um pedaço de bolsa, porque você fala, não quero que minha carteira chacoalhe para alocar em crédito, você está trocando de risco. Você está trocando risco de mercado, de oscilação de preço, por risco de crédito. Não quer dizer que é mais seguro, necessariamente. E aí você vai ter uma gama de instrumentos. CRIs, CRAs, debentures,
fundos de crédito, né? Hoje tem uma gama muito grande até de outros tipos de produtos, né? Também podemos falar dos bancários, mas a verdade é que enquanto você não souber a proporção de pós-fixado, pré-fixado, inflação que você quer, você nem deveria começar a conversa de quanto eu quero de uma NTNB ou do IPCA+, quanto eu quero de uma LTN, de um pré-fixado, quanto eu quero de um crédito privado. E sempre tentem pensar, eu vou indicar aqui um paper do nosso querido Howard Marks, que ele fala isso de uma forma muito clara, acho que até já comentei com o Rafi, chama Ruminating on Asset Allocation, ruminando sobre alocação. Ele faz uma forma muito clara de falar como fazer o blend entre coisas que são equity-like, parecidas com ações, e credit-like, parecidas com crédito. Que você não deveria demonizar nenhum nem outro, mas achar o blend, né, a combinação ideal entre essas duas, para que você consiga conviver com esse portfólio ao longo do tempo. Então, sim, a renda fixa é muito atrativa no Brasil. Aliás, um dado. Vamos ver se tem alguém aqui. Nos últimos 15 anos, esse CDI, que parece muito gordinho, vocês acham que ele deu inflação mais quanto nos últimos tempos? Alguém tem esse número? Alguém quer chutar? 3,5%. E agora você tem título público federal, a IPCA mais 7,5%, 8%, alguns créditos privados. Mas em 15 anos, por exemplo, o CDI foi IPCA mais 3, 3,5%. Não me parece tudo isso. Tem que ter CDI na carteira? Tem que ter pós-fixado? Tem. Mas não achar que ele resolve todos os problemas da sua vida. Minha mãe falava que isso era minâncora, né? Minâncora você resolvia tudo com... CDI não é minâncora, tá, gente? Muito bom. Cara, acho que eu queria trazer um último tópico antes de a gente abrir para perguntas para vocês dois aqui, Sgavi e Rafi. A gente falou muito de classes, mas tem um aspecto importante na jornada do investidor, que são os vieses comportamentais, né? A parte de finanças comportamentais. Na prova do CFP, que vai acontecer amanhã, tem um capítulo inteiro que se discute só isso. E aqui são várias questões importantes que podem afetar o andamento de uma carteira mais do que a escolha dos ativos, né? Tem uma frase interessante que fala que 80% do que acontece numa carteira não é o que aconteceu no mercado, mas é como você reage àquilo que está acontecendo, né? Então, aqui para uma plateia jovem, um público que, pelo que a gente acompanha, tem alguns aspectos de muitas vezes ansiedade, de pressa para que as coisas aconteçam, aquele discurso de Warren Buffett ficou milionário aos 70 anos, ele nunca ativa mais, a turma quer ficar milionária antes, ninguém quer ficar milionário com 70 anos apenas. Então, como é que, na experiência de vocês, vocês colocam essa pauta de finanças comportamentais dentro do processo de alocação e quais seriam as principais orientações que vocês deixariam nesse aspecto? Acho que eu posso começar e vocês vão perceber que eu, para construir portfólio de longo prazo na minha área, eu talvez recorra a alguns elementos distintos do que um cara, por exemplo, trader de ações precisa, né, para operar. Mas se vocês subestimarem ao longo da carreira de vocês ou da vida de investidores o fator humano comportamental, vocês vão estar deixando uma parcela, como você comentou, Arthurito, importante na mesa. Porque os mercados não são eficientes, como a gente estuda, e o comportamento humano pesa muito, muito na tomada de decisão. Então, a gente primeiro, como profissionais do mercado, e olha que a gente já está há muito tempo, a gente faz a nossa academia diária lá. Então, tomar cuidado com o viés, por exemplo, que é muito comum hoje em dia com grupo de WhatsApp, mesmo no mercado, que é group thinking. É você pensar em grupo. Cara, é muito confortável pensar em grupo, né? Porque aí você não vai, sua opinião não vai dissoar, né? Não vai destoar das outras pessoas. Então vai todo mundo pensar junto e você só está naquele grupinho que pensa igual. Então, esse viés é muito, muito comum. Outro viés que a gente usa muito no mercado financeiro para o bem ou para o mal é o framing, né? Então, você vai pegar um gráfico porque você quer tirar o seu dinheiro do banco A, você está na instituição B, você pega exatamente a janela de tempo que o seu fundo, a sua carteira performou melhor e mostra para o cliente e fala, eu fui melhor do que o concorrente aqui. Então, se você não questionar os dados que você está olhando, o recorte de dados, né, o framing que você está olhando, você vai
recorrer, vai cair num outro viés aqui, principalmente comportamental. E são vários. Só para citar, acho que mais um, que eu acho muito importante aqui, é tomar cuidado com hindsight bias, que é o famoso eu já sabia depois que já aconteceu. É muito fácil acontecer isso. A gente percebe muita gente falando, estava na cara a Covid. Pô, como não vimos a Covid, né? Ou, qual era a dúvida que o Trump ia lá e ia tirar o Maduro em um dia, em poucas horas? Estava na cara. Aí vamos pegar um mais recente. Qual era a dúvida que ia acontecer isso no Irã? E que o petróleo ia para 110, 120 dólares o barril? Gente, quando tudo já aconteceu, é muito fácil você falar. Então, acho que a gente precisa exercitar, e na construção de portfólios isso é muito importante, uma humildade intelectual de que o mercado ele é muito mais aleatório e probabilístico do que a gente imagina. O mercado não é determinístico. Não é. A vida não é determinística. Então, trabalhem com a incerteza. Trabalhem porque a incerteza é aquilo que você não sabe até que virá. O que for risco, a gente calcula a probabilidade, a gente faz a continha, todos vocês devem saber fazer, e a gente mensura isso e sabe o tamanho no portfólio. Mas lidar com incerteza é uma arte para quem quer trabalhar com isso no mercado ao longo do tempo. Para o mundo de renda variável, principalmente para o mundo do trader, eu posso dizer seguramente que lidar com os vieses cognitivos, psicológicos, né, ele é 70% a 80% do peso e da relevância que você tem que tratar. Né? 20%, 30% é a tecnicidade, é a planilha, é o estudo que você fez, é o conhecimento que você tomou, enfim, tudo que você tem. Né? Você tem que lidar o seu maior inimigo é você mesmo. Né? E aqui tem um aspecto que vem mudando intensamente, né, que é a chegada das redes sociais e essa bagagem de informação. Porque você tem que tomar um cuidado, né, porque a rede social, a depender do próprio algoritmo, né, ele vai lhe colocar numa comunidade ou num ambiente onde aquilo que você só quer ver. E aí você está dentro de um desses vieses, de um viés de confirmação, assim, poxa, eu acho que a Petrobras vai subir. E aí você fica procurando por Petrobras, você segue algumas pessoas que ficam falando de Petrobras, daqui a pouco, quando você vê, está todo mundo basicamente com a mesma informação, e no final das contas, você está altamente influenciado por um viés psicológico, cognitivo, e não daquilo que você realmente deveria saber para tratar aquele investimento. E eu acho que isso se intensificou. Né? A coisa boa é que isso também se tornou mais esclarecido. Né? Quando eu comecei a investir, pouco se falava sobre isso. Hoje em dia, existem, inclusive até nas séries que a gente via, tem a série Billions, não sei se vocês já viram, eu recomendo, tá, se eu não me engano, na Netflix, e tem uma psicóloga lá, profissional, para tornar os traders os melhores do mundo, mas tratar da cabeça deles. Né? A alta performance, gente, ela vem muito da combinação daquilo que você sabe, do que você estudou, mas também da prática da sua rotina do dia a dia. E aí, meu amigo, não tem jeito. É a alimentação, é a sua saúde, é o seu dia a dia, é o quanto você tem de rotina, é o que você insere, porque no final das contas, você vai ter que tomar muita decisão. E o teu cérebro ele funciona melhor quando você está com essa rotina, você está em alta performance. Então, essas práticas, hoje em dia, elas estão mais abertas, elas estão mais aí, estão muito menos veladas do que estavam lá atrás. Então, se aproveitem para estudar um pouco disso. E aí, se tratando de renda variável, especificamente, que é a minha caixinha, e entendendo que eu sempre sei, tenho uma plena confiança de como o mercado vai abrir, mas eu não tenho a menor ideia de como ele vai fechar, ou seja, a humildade de que o mercado bursátil, a gente não tem que lidar com os riscos e com a incerteza, é uma forma da gente treinar a nossa cabeça para a gente ganhar dinheiro e ter essa alta performance, treinar o dia a dia, né? Que isso a gente não nasce com o cérebro pronto. Nosso cérebro ainda não é treinado para ganhar dinheiro, gente, tá? Porque se fosse, estariam todos nós aqui prontos para isso. A gente tem que treinar ele no dia a dia. E esse treinamento ele vem muito dessa questão. Não estou dizendo para você ser um contrarian investor e ir contra a maré de todos, etc. Mas abra o leque de questionamento de forma mais evidente e não se sintam confortáveis com notícias da média, com notícias das redes, no simples, no fato de estar ali.
Porque se você fizer isso, você vai seguir a média e aí você vai ser um investidor mediano, né? E é tudo que a gente não quer quando a gente está procurando alta performance, sobretudo num quadro de alocação. Sensacional, pessoal. Acho que tem alguns minutos ainda e a organização reforçou para a gente deixar um tempo para abrir para perguntas de vocês. Então, quem tiver perguntas para o SGAV, para o Rafa ou para mim, só mandar. Arthurito, falaram que só não vale pergunta difícil, né? Boa tarde, tudo bem? Vocês têm bastante experiência aí no mercado, estão há bastante tempo, e a gente teve muitos eventos que balançaram bastante aí em termos de volatilidade. E eu queria saber da experiência de vocês, qual desses eventos foi o que mais balançou e qual a experiência desses eventos para as alocações que vocês fazem hoje, porque eu acho que uma experiência faz muito sentido para você fazer as alocações novas com mais cuidado, talvez. Então, para saber qual seria o evento que mais balançou. Olha, o que está tirando um pouco mais ali o nosso sono, mas, de novo, né, com o benefício de pensar a longo prazo, é que o mundo mudou. Desde 2019, tentando resumir, Brexit, pandemia, invasão do território ucraniano pela Rússia, todos esses fatores vêm fazendo a dinâmica global mudar bastante. E esse mundo está ficando um mundo diferente do que eu cresci, talvez alguns de vocês aqui, né? Que era um mundo mais ou menos pautado por regras claras na geopolítica, né? Os organismos de arbitragem multilaterais, ONU, OTAN. Estou dando essa volta toda para explicar o que na prática para a gente está mudando lá. A volatilidade, ela mudou o padrão médio de volatilidade do principal ativo global, que é o risk-free, que é o título do Tesouro americano, e as correlações mudaram muito de lá para cá. Correlação entre a renda fixa e a renda variável global tinha 20 anos de correlação negativa. Ela está positiva há 4, 5 anos. E isso mexeu diretamente com quase todos os ativos globais. Então, se proteger, o Rafi falou um pouquinho disso, está mais difícil. Você não sabe quando o ouro é risk-on ou risk-off. Você não sabe quando o cripto é risk-on ou risk-off. Dólar. Dólar. O dólar sempre é muito forte, né? Mas desde que eu sou gente, o dólar era um ativo da fuga. Com tudo que o Trump está fazendo, não tenho tanta certeza em que momento ele é o meu ativo seguro de proteção. Então, para a gente que olha portfólio de longo prazo, a quebra de correlação, essas quebras de correlação estão tirando um pouco o sono e está fazendo até o investidor global questionar o 40-60, 60-40 e pensar mais num negócio chamado Total Portfolio Approach. Pois, né, não vou aqui me estender muito, mas mesmo para a gente está fazendo a gente mudar bastante aqui a nossa cabeça. Bem rapidamente. Abril, maio de 2008, grande crise financeira. Ali, certamente, foi onde a cadeira que eu sentava não existia mais, né? Eu fui para o chão, para a lona. Porque eu estava numa mesa de operação, eu vivenciei todos esses mecanismos de risco na prática, né? Como investidor, como alguém que atendia cliente quebrando, como alguém clientes que estavam alavancados achando que era só uma marolinha, como foi dito, inclusive, e não foi, e os circuit breakers acontecendo, então aquilo mexeu muito comigo, né? E aquilo mexeu mais, porque no lado da prática eu aprendi muita coisa, o que o departamento de risco finalmente fazia, que era cuidar, zelar pelos clientes no final das contas, né? E não deixar as contas implodirem, dada a velocidade da queda. Mas o que eu aprendi é que eu aprendi com como a nossa cabeça, né, a fatalidade, como como os investidores na época se colocaram diante daquele cenário de extrema incerteza, né? Portanto, ali foi um gatilho dizendo, olha, eu não posso e não devo ser aquela pessoa, né? E isso foi me levando ao longo do caminho. Então, todas as outras crises que aconteceram, eu me tornei uma pessoa muito mais neutra. Então, e quando eu digo crise, eu também falo num mercado de muito alta, de um bull market, porque isso também parece soar meio esquisito, que é uma crise, mas o problema é que as pessoas entram num quadro de passividade e de tranquilidade
tão brutal que aí é a hora que você toma um risco desnecessário e, portanto, os portfólios começam a vir a cair no momento de queda. Né? Então, é você ser uma pessoa neutra. No momento de euforia, você baixa a bola, mas no momento de pânico, você cresce. E aí, nesse aprendizado, só 2008 e diante que eu pude aprender. Só colocar uma experiência pessoal minha, que eu não vivi a crise de 2008 profissionalmente, mas em 2017, eu trabalhando em um banco de investimentos, eu estava em uma conferência nos Estados Unidos, um processo de vender Brasil para o investidor estrangeiro, acompanhando uma série de empresas que estavam lá. Em 2017, estava um momento de muita euforia com o Brasil, a gente estava para aprovar a reforma da Previdência, aconteceu o chamado Joesley Day, que foi um vazamento de algumas gravações do Joesley Batista, da JBS, colocando o então presidente Michel Temer dentro de uma situação muito delicada, e a percepção de risco, a depreciação dos ativos brasileiros aconteceu de forma muito rápida, e eu estava numa situação de interlocução com uma série de investidores que perguntavam o que iria acontecer, e essa sensação de que a gente falou em alguns momentos aqui no painel, de como crise a gente consegue conviver, mas se a gente não consegue precificar um risco ou entender esse risco, fica muito difícil. Isso se traduziu muito nessa experiência de 2017 e mostra como situações que são a parte de mercado, mas que influenciam diretamente ele, tornam muito difícil, te deixam numa situação muito complexa para, de fato, conseguir mensurar e avaliar risco e, consequentemente, tomar decisões. Acho que os três disseram a mesma coisa. Crises virão, é a única certeza. E várias vezes não tem indícios. Esteja preparado para isso. Tem mais tempo de mais uma pergunta? Então, a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela aula. Valeu, gente. Obrigado, turma. Obrigado.